Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra receber vocês aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês, e a nossa aula de hoje vai se debruçar sobre a crônica. E se organiza em 3 movimentos. A gente vai ler e interpretar uma crônica, reconhecendo algumas características deste gênero. Depois vamos tentar reconhecer os efeitos de sentidos de algumas figuras de linguagem. E, finalmente, aprender um pouco mais sobre os elementos conectivos dentro de um texto. Pois bem, eu trouxe para vocês aí algumas questões para que vocês possam começar a pensar sobre a crônica. Você sabia que a crônica é um texto narrativo, não é mesmo? Em prosa. Ocupa toda a página, vai de margem a margem, linha a linha, se organiza em parágrafos, né, e em frases, diferente da poesia, né, que são linhas descontínuas, se estruturando em estrofe e verso. Quantas crônicas você já leu? Sabia que, por serem curtas, é possível ler muitas crônicas em várias situações de espera no dia a dia? Tenha sempre um bom livro de crônicas à mão. Ele é de fácil leitura, de rápida leitura e vai te refinar o repertório, vai ampliar sua visão de mundo. Pois bem, uma reflexão teórica para vocês. O texto narrativo baseia-se na ação, em uma história. Apresenta uma determinada estrutura e os seus elementos incluem o narrador, o enredo, o espaço, as personagens e o tempo. Leremos a seguir uma crônica escrita há mais de um século pelo jornalista e teatrólogo Arthur Azevedo, para o jornal O País, né? Um jornal carioca. Nesse texto, ele irá falar sobre a ortografia da língua portuguesa. É um texto muito divertido, essa é uma das outras características da crônica. Acompanhem comigo. 3 de agosto de 1907. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei por que não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Tenho medo que me pelo das questões gramaticais e é por isso que passo de largo quando brigam 2 gramáticos. Se brigam 3, não saio de casa. Atividade 1 para vocês, minha gente, para que vocês já comecem a se familiarizar com esse humor do nosso cronista. Tenho diante dos olhos uma carta em que me perguntam o que penso da questão ortográfica. Não sei por que não me perguntam o que penso também do último eclipse do Sol ou da candidatura do general Taft à presidência dos Estados Unidos. Esse é o nosso recorte, né? E eu quero que vocês pensem através dele, a partir dele e respondam a esse comando. Sobre o primeiro parágrafo, diga qual é e explique o sentimento expresso pelo cronista acerca do conteúdo da carta. Repense aí, você tem o texto na sua frente, releia, é sempre importante. Eu já volto comentando com vocês o gabarito.
Vamos juntos, minha gente. Qual é esse sentimento que responde a essa carta? Vejamos, o sentimento do cronista é de indignação. Ele se questiona por que não lhe perguntam sobre outros assuntos e sugere que aceitaria tratar de qualquer assunto que não ortografia. Para ele é quase um tabu. E de fato, continuemos a leitura e a gente vai perceber isso. Aqui, há tempos, o Dr. Fausto Maldonado publicou em Carangola uma interessante brochura intitulada Ortografia Portuguesa e mandou-me um exemplar acompanhado de uma carta, dizendo-me que no prefácio da segunda edição responderia à minha crítica. Tanto bastou para que eu não escrevesse nada sobre o livrinho, que, aliás, me proporcionou algumas horas de prazer intelectual. Nada, com gramáticos não quero eu brigas. Nunca me hei de esquecer da célebre questão fazem, que há uns 30 anos ou mais se agitou no Maranhão, a terra em que os gramáticos mais proliferam. Lembrou-se alguém de perguntar como se deve dizer fazem hoje 2 anos ou faz hoje 2 anos? Apareceram 20 respostas contraditórias. Uns opinavam por fazem, outros por faz. Estes afirmavam que se podiam empregar ambas as formas. Aqueles opinavam que nenhuma delas era correta. Pois bem, a segunda atividade para vocês repensarem aí o texto. Uma das principais características da crônica é retratar, geralmente, temas contemporâneos. A crônica lida foi escrita há mais de 100 anos. Você acredita que o tema abordado é atual? Pense aí, com carinho. A ortografia não lhe parece algo familiar, um problema familiar? Já volto comentando com vocês. Gente, vou reler com você o comando, presta atenção. Uma das principais características da crônica é retratar, geralmente, temas contemporâneos. A crônica lida foi escrita há mais de 100 anos. Você acredita que o tema abordado é atual? Ora, sim, embora tenha sido escrita há mais de 100 anos, a crônica apresenta as questões ortográficas que fazem parte do nosso cotidiano e muitas vezes nos indicia uma dúvida. É comum questionarem se a escrita está correta ou não. Recentemente tivemos uma discussão acerca disso, por causa da reforma ortográfica, que ao contrário do que se pensa, não foi feita apenas uma vez na história da língua portuguesa, mas sim várias, tanto em Portugal quanto no Brasil.
Então vamos continuar a nossa leitura. Essa diversidade de opiniões deu lugar a uma discussão que durou longos meses. A princípio, nenhum dos contendores saiu do terreno da urbanidade e da educação, mas não tardaram as invectivas, os doestos e finalmente as injúrias. Imagine se tratasse de uma questão como a da reforma ortográfica. Entretanto, reconhecendo, embora a conveniência de simplificar e uniformizar a ortografia portuguesa, não faço pessoalmente questão de sistema. Desde que eu entendo que está grafado e haja boa sintaxe, o resto pouco me importa. Tanto me faz o F ou o PH como o PH. A simplificação ortográfica obedece a uma lei fatal da natureza, a lei do menor esforço, que tende a simplificar todas as coisas. Tempo virá em que quer não queiram, todas as palavras serão representadas pelo menor número possível de letras e sinais. Arthur Azevedo, disponível em encurtador.com.br. Né? Observem como esse texto ele é carregado de humor, de ironia e sim uma brincadeira com a língua, falando inclusive de problemas que diariamente nós temos com a língua, ao escrever, ao ler os textos que circulam, os discursos que circulam socialmente. Então, eu queria chamar a atenção para vocês para alguns recursos expressivos utilizados ao longo desse texto, que são as figuras de linguagem. Acompanhem comigo. Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças ou a semântica, o significado ou ainda a sonoridade, a forma. Então, uma atividade 3 para vocês pensarem aí, essa área do conhecimento que a gente chama de estilística dentro da linguística, né? Analise o trecho a seguir, comente sobre a figura de linguagem presente no seguinte recorte, quando brigam dois gramáticos. Pensem aí neste enunciado, eu já volto comentando com vocês e reconhecendo que figura de linguagem é essa.
Então, minha gente, que figura de linguagem é essa presente neste recorte, quando brigam dois gramáticos? Pois bem, a figura de linguagem presente neste trecho é a metonímia, substituição de um termo por outro, havendo entre os termos algum tipo de ligação. Neste caso, dois gramáticos é a substituição de duas pessoas que trabalham com a gramática. O mesmo ocorre com outras substituições, prato de comida ou prato de cerâmica que contém comida dentro, né? Ou leitura de Machado de Assis e, naturalmente, a leitura da obra de Machado de Assis. A metonímia é uma das figuras de linguagem, um dos recursos expressivos mais produtivos da língua. A gente usa cotidianamente, na família, no trabalho ou mesmo na escola. E até no mercado, né? A gente usa o tempo todo a metonímia. Pois bem, a nossa última atividade vai partir desse texto chamado Desabafo. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura, de modo que a gente possa refletir no final acerca dessa questão. O texto começa assim: desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Observem que esse trecho foi tirado da Veja. Então, o nosso comando diz o seguinte: nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, qual é a função da linguagem predominante e por quê? Lembre-se, para responder essa questão, do circuito comunicativo e das funções da linguagem que se realizam nele. Pensem aí, podem reler o texto, que eu já volto comentando com vocês.
Vamos lá, minha gente, eu vou reler o comando da questão para vocês. Acompanhem comigo. No fragmento da crônica Desabafo, qual é a função da linguagem predominante e por quê? Pois bem, a função da linguagem predominante na crônica é a emotiva. Observem que ele está desabafando, né? A função ali se centra no emissor. Ou seja, o foco está no emissor e por isso o texto está em primeira pessoa. Todo texto com função emotiva será em primeira pessoa. Veja que há uma relação aqui condicionante. Todo texto com função emotiva será em primeira pessoa. Ok? Sigamos então. Entre as principais características da crônica, é possível destacar a linguagem simples, objetiva e o texto curto, muito próximo do texto jornalístico. Além de se tratar de uma abordagem que geralmente retrata temas contemporâneos, temas do cotidiano, né? Em seu eixo temático, é um texto que retrata acontecimentos do dia a dia, é um texto que passeia entre o jornalístico e o literário, trazendo temas reais, trabalhados de forma mais subjetiva. A crônica chama atenção pelo seu tom mais leve, muitas vezes irônico e humorístico, prendendo a atenção do leitor por contar a história de forma rápida e sem grandes detalhamentos. Observem que não há grandes digressões, é um texto cuja progressão é muito mais fluida, é um texto de leitura rápida, divertida e muito simples. Não há um rebuscamento na linguagem próprios de outros gêneros do discurso. A crônica, ela por isso se avizinha dos textos jornalísticos, né? E de fato é ali que ela circula, na grande imprensa, nos jornais, tabloides e periódicos aí do Brasil e do mundo. Então eu queria retomar com vocês alguns conceitos elementares, né, que compõem esse gênero. Lemos e interpretamos trechos de uma crônica, ou de crônicas, né? Estudamos as características de uma crônica, tentando compreender um pouco mais a linguagem utilizada pelo cronista, sempre de tom mais informal, de tom mais anedótico, muito próximo da piada, da chalaça, por assim dizer, né? Ou seja, uma linguagem próxima da coloquialidade, dessa linguagem que nós usamos no dia a dia, né? E finalmente tentamos reconhecer alguns efeitos de sentido das figuras de linguagem. Temos a metonímia, por exemplo, né? E a função da linguagem predominante em uma determinada crônica, a função emotiva, que se centra no emissor. E vimos finalmente que todo texto que se centra no emissor e tem a função emotiva será em primeira pessoa. Esse é um pressuposto, por assim dizer, né? Eu queria encerrar essa aula deixando um abraço carinhoso em todos vocês. A gente se vê em breve nas nossas próximas aulas.